Boa noite, igreja, a paz do Senhor Jesus. Amém. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, que veio através do Cristiano, agradecer ao pastor Wallace que abriu a porta para me dar uma oportunidade aqui. Com certeza é uma honra do Senhor. Eu falo que, dentre todos aqui, eu sou um dos mais improváveis para estar aqui. Só que o Deus que nós servimos, Ele é apaixonado em improváveis, E eu queria me apresentar antes da gente começar. Eu me chamo Alan Santos. Eu costumo falar que eu me apresento, eu sou o filho de Deus. Essa é a minha identidade, Tem uma pirâmide do indivíduo, do ser humano, que ela é assim, ser, fazer e ter. O que sustenta a pirâmide do ser humano é quem você é. Não é o que você faz, nem o que você tem. Então eu costumo falar que a minha identidade é de filho, e a sua também é de filho, Vocês que estão aqui são homens de honra, homens de atitude, porque, como foi falado já várias vezes, vocês venceram o frio, venceram várias coisas para estar aqui, e com grande certeza e convicção que Deus vai fazer coisas extraordinárias. Segundo, a minha identidade é marido da Sara, pai da Lara e da Maia. Eu não sei se está ali. Essa é minha família. Esse é o meu maior tesouro. Esse é o meu maior patrimônio. Essa foto é da nossa renovação de votos, 10 anos de casado que a gente fez há 2 anos atrás. Ali está minha esposa Sara. Eu costumo falar que ela é a causa de eu estar aqui hoje. Essa mulher pagou um preço muito grande de julgo desigual. Eu vou contar, não é o meu testemunho que eu vim falar aqui hoje, Deus mandou falar outra coisa. Mas eu era do candomblé, eu fui consagrado, no candomblé. Foi uma noite assim de consagração, onde depois, se eu tiver a oportunidade, eu falarei do meu testemunho, é muito longo, mas foi uma das noites mais terríveis que eu tive. Essa mulher, ela teve todos os atributos para me abandonar. Eu deixava ela na porta da igreja, ela me convidava e eu saía para fazer coisas que o homem sabe que tem que fazer no mundo, no padrão do mundo. Mas vocês que são homens de honra, vocês que são homens íntegros, homens de Deus, é o padrão de Deus que a gente vive, é o padrão que está aqui. E essa mulher, ela pagou um preço de oração por mim. E eu sou muito grato a Deus, eu louvo a Deus pela vida da minha mulher. Ela com certeza deve estar assistindo, eu amo muito essa mulher. E por causa dela, eu estou aqui. E terceira identidade minha, eu estou jogador de futebol, Que a Bíblia fala que tudo passa, mas somente a palavra de Deus permanece para sempre, Daqui a uns anos, o Alan jogador acabou. E vai ficar o Alan filho, o Alan servo, o Alan que foi restaurado, que foi curado, que foi liberto pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, que esse nome está acima de todo nome. Então essa é a minha identidade. E quando eu recebi o convite, o Cristiano perguntou: irmão, qual que vai ser o tema? Eu falei: eu preciso passar um tempo orando, porque todas as vezes que eu vou levar a palavra, não é aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer, E eu poderia vir aqui contar meu testemunho, que é algo mais fácil, é algo que eu vivi, é algo que eu tive experiência. Mas Deus, Ele me deu um tema sobre homens íntegros. E eu quero falar sobre integridade, Só um segundo que eu esqueci de ligar aqui o iPad. E aí, quando eu estava orando, Deus, Ele me deu esse tema, E também, antes de eu iniciar aqui, eu trouxe alguns livros que Deus permitiu, Quando eu vi ali no card que o Cristiano me mandou, estava ali escritor. Eu falei assim: Senhor, misericórdia, Eu nunca me senti capaz de escrever um livro. E essa é a verdade, irmão. Quando Deus mandou eu escrever um livro, eu não tinha pretensão, eu não tinha sonho, não tinha capacidade, mas Ele capacita. E
E quando eu vi ali escritor, eu falei, Deus, eu não me vejo assim na identidade minha, mas o Senhor me tornou. E esse Deus que pega o improvável, o Davizinho que estava lá cuidando de ovelhas, o próprio pai foi o último a apresentar, mas Deus olhava para o coração. E Deus falou para mim isso, eu olho para o seu coração, eu não olho para aquilo que você pode me dar, mas o seu coração eu sei que você pode me dar. E aí, eu deixei 20 livros ali, se vocês quiserem. Se alguém não tiver condições de comprar, pode vir falar comigo, tranquilo, eu presenteio. Que o maior intuito desse livro é que esse livro possa alcançar o coração das pessoas. Esse livro ele não fala nada sobre mim, é sobre a palavra de Deus. E eu lembro que em 2018, quando eu estava orando, Deus falou para mim escrever. E eu falei assim, como que eu vou escrever, Deus? Eu não sei escrever. E a Bíblia fala que tanto querer e realizar, quem opera em nós é o Senhor, é o próprio Deus. Então, se a vontade que Ele colocou em mim, era Ele que ia realizar. E aí, na mesma semana que o Espírito Santo falou comigo, 2 pessoas falou. Um eu conhecia, o outro eu nem conhecia. Mandou eu escrever. E eu lembro que nos momentos mais difíceis assim que eu tive, foi onde eu comecei a escrever. A pandemia em 2021, ela veio assim tão forte no início que eu peguei a Covid logo no início e ninguém sabia o que ia acontecer, não sabia qual era o tratamento, muitas pessoas morrendo. E eu peguei a Covid, eu tive tudo na Covid, só não tive falta de ar. Todos os sintomas eu tive. E naqueles primeiros dias da Covid, eu deixei a minha esposa e minhas filhas no outro, cômodo da casa, e eu fiquei no quarto isolado. A minha esposa deixava comida para mim, as minhas filhas chegavam na porta, do meu quarto, 15 dias ali sentindo saudade do abraço, e a minha pequena, que era muito apegada a mim, ela chorava assim de longe, assim, não podia entrar. Só que aquele momento foi o momento que Deus separou, para que eu pudesse acordar, orar, me alimentar, escrever, ouvir louvor, orar de novo, escrever. E aí eu lembro que eu falei para Deus assim, Deus, como que eu vou escrever um livro se eu não sei como é que é, qual é o tema? E o Espírito Santo começou a falar comigo durante a escritura do livro. Deus falou assim, se você quer correr 10 quilômetros, você precisa dar o primeiro passo. Então dá o primeiro passo, senta que eu vou te dar a palavra. E o Espírito Santo falou comigo, eu vou te dar 31 temas, igual a Provérbios, que é um para cada dia. Então eu vou te dar 31 temas, eu não tinha nenhum tema. E Deus ia me dando o tema, e durante o dia ia me dando o resto da palavra. E aí para finalizar essa parte, eu lembro que eu li o livro 3 vezes. Eu tenho a convicção que não foi eu que escrevi. Esse livro não foi o Alan que escreveu. Porque eu recebo vários testemunhos, porque o livro foi debaixo de oração, no momento que eu estava ali, no quarto, com a Covid ali, 3 dias mal. E o meu desejo era que aonde esse livro chegasse, o poder da palavra de Deus chegasse junto, e que vidas fossem transformadas, vidas fossem curadas, vidas salvas. E eu já recebi vários testemunhos onde o livro chegou, a pessoa não podia engravidar, e a pessoa teve a notícia que no dia do livro, a pessoa estava grávida. Então para mim não é uma coincidência, para mim é uma resposta de oração. E aí quando Deus falou comigo que o tema seria homens íntegros, Deus falou comigo sobre Jó, mas eu vou falar sobre José. Porque Deus falou para mim assim, reputação é o que o homem fala do outro. Isso é muito importante, o nosso nome a gente tem que zelar. Mas o caráter é o que Deus sabe da gente no íntimo, no secreto. É o que Deus sabe sobre você. E aí Deus falou comigo assim, você lembra que o diabo estava passeando sobre a terra e veio me perguntar? E eu falei para ele, tá vendo o meu servo Jó? Um homem íntegro, reto, temente a Deus e que desvia do mal. Olha como Deus via Jó. Será que Deus vê eu e você dessa maneira? E aí eu lembro que Deus falou assim para o diabo, você pode tocar em tudo na vida de Jó, mas só não pode tocar na vida dele. Sabe por quê? Jó perdeu tudo, mas não perdeu a sua mulher?
porque o diabo não podia tocar na vida dele, por causa os dois era unidade. Então ele podia tocar em tudo, mas não podia tocar na mulher. E aí Deus falou comigo que casa dividida ela não prospera, irmão. Se não adianta você ganhar o mundo inteiro e você fracassar dentro da sua casa, como pai, como marido. Então, em unidade com a mulher, se você quer ser um homem de honra, um homem de atitude, um homem íntegro, é necessário você ter caráter. E o caráter é aquilo que Deus sabe da gente no íntimo. Então eu queria que vocês abrissem em Gênesis, capítulo 37, versículo 5. Amém? Todos acharam? Deus me mostrou Jó, mas aqui a gente vai passar um pouco na história de José. Ver que esse homem, em diversas atitudes, ele teve integridade. Que por vários momentos eu e você, se a gente estivesse na mesma circunstância, talvez você se colocando na parte da história sendo José, você tomaria outra decisão, né? E integridade é a atitude de um homem íntegro, honesto em qualquer ação, em qualquer atitude. O diário fala sobre isso, é a qualidade de um homem íntegro, honesto, que toma ação, atitude e decisão com integridade. Então a gente vai percorrer pela vida de José e ver as características dele. Amém? Gênesis 37, 5 diz assim: teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. José teve um sonho e contou para os seus próprios irmãos, e os irmãos passaram a o odiar, porque José era um filho preferido do seu pai, chamado Jacó. Só que isso me ensina muito. Deus, ele é um Deus que ele transforma situações difíceis, maldições, em bênçãos. José, talvez com o coração alegre, conta para sua própria família ali algo, para os seus irmãos, pensando que a sua própria família ia torcer e ia impulsionar ele a crescimento. Só que Jesus também nos ensina a gente fazer separação de amizade. Jesus, ele escolheu 12 discípulos, ele escolheu 12 amigos para caminhar, e a multidão também caminhava com ele. Só que desses 12 amigos, Jesus, ele tinha 3 mais íntimos: Pedro, Tiago e João. Esses 3 subiam para orar com Jesus ao Monte da Oliveira. Esses 3 iam para o Getsêmani com Jesus. Esses 3 via Jesus transfigurado. Esses 3 viveram situações íntimas com Jesus. Só que tinha um que era muito mais íntimo que esses 3, João. Esse foi revelado o Apocalipse, o fim dos tempos. Ele escreveu. Esse deitava no ombro de Jesus. O próprio Pedro falava assim: ô João, pergunta aí para Jesus quem é que vai ser o traidor. E aí João, com mais intimidade, perguntava, e Jesus falava: aquele que eu molhar o pão e der para comer. E aí João passava para Pedro, porque todos sabiam que João tinha mais intimidade com Jesus. Só que, como Deus é soberano sobre todas as coisas, Deus, ele não nos dá situação ruim para que a gente possa viver naquela situação. Deus, ele não nos dá doença. Deus, ele não nos coloca em situações difíceis para que a gente não possa sair. Deus, ele é soberano sobre tudo. Ele permitiu que o diabo tocasse nas coisas de Jó, mas ele tem o controle de tudo. Os próprios irmãos o traíram, coisas de dentro de casa acontece, e Deus pediu o filho de Abraão: me dá seu Isaac. Então, em todas as situações, Deus tem o controle. E Jesus, ele me ensina que a gente tem que ter, somente os íntimos podem acessar o nosso coração.
Somente quem está muito perto, como João estava, que pode acessar os nossos sonhos. Porque José, a Bíblia fala que onde ele colocava a mão, prosperava. Mas dentro da sua casa ele revelou o seu sonho. E por ali começou o seu processo de luta. Dentro da sua casa ele revelou o seu coração. E ali começou o seu processo de luta. Quando a gente vai para a Bíblia, o primeiro homicídio começou entre os irmãos, entre Abel e Caim. Não que você tenha que revelar tudo, não possa revelar tudo ao seu irmão, mas peça direcionamento de Deus, com a integridade e o caráter do seu coração, para que você possa revelar, porque ali começou o processo de José, e Deus transforma maldição e circunstâncias difíceis em bênção. Então, no processo de José, quando a gente vai para o versículo 26 e 28 aí de 37, a gente vai ver que José é vendido pelos próprios irmãos. Os irmãos pegaram ele, no momento que ele ia lá ver os irmãos, como os irmãos estavam, pegaram ele e começaram a tramar para matar José. Só que ali eles não conseguiram matar José, porque 2 irmãos queriam que jogasse ele no poço. E ali jogaram José no poço, e a Bíblia fala que depois daquilo ali, jogado no poço, estava passando os ismaelitas. Só que o poço, irmão, eu até estava falando ali dentro de um irmão que falou que Deus falou com ele no momento que ele estava no fundo do poço. Eu não sei como está a sua vida, mas o fundo do poço te gera oportunidade só para você olhar para cima. Porque você não tem, é tudo escuro. Você só olha a luz lá em cima. Então é uma oportunidade para você olhar somente para Deus. O fundo do poço é uma oportunidade de Deus trabalhar o seu coração. É uma oportunidade de Deus ver o seu caráter. E aí José, ele é vendido como escravo. Olha o processo de José. Ele é pego pelos seus irmãos, tramaram para matar, ele é jogado num poço, ele é vendido como escravo, e aí ele chega na casa do Potifar, que era o chefe da guarda. E aí Potifar via que tudo que José fazia prosperava. Potifar pega a chave da sua casa e entrega na mão de José. José tinha o comando de tudo na casa. Além do Potifar, ele era o segundo que mandava em tudo. Só que num dia, a mulher do Potifar tentou por 2 vezes que José deitasse com ela. A Bíblia fala que literalmente José correu do pecado. Só que a Bíblia fala também que ele sofreu uma calúnia. Essa própria mulher começou a mentir, falando que ele tentou contra ela para se deitar, e ele correu do pecado, ela segurou a sua túnica. E eu me pego aqui nesse lugar e me faço uma pergunta. Várias vezes que eu leio a história da Bíblia, os fatos bíblicos, eu costumo conjecturar e me colocar no lugar daquele personagem. O que é que eu e você faria se talvez tivesse num lugar sozinho, com a mulher do chefe? José correu, um homem íntegro, que mantinha a sua integridade em ação, em atitude, em decisão, que enquanto ninguém estava vendo, somente Deus estava vendo. O que é que eu e você faria? Será que a gente corria do pecado, ou será que a gente flertaria contra o pecado? Ou será que a gente brincava com o pecado? Eu tenho um conhecido, que uma vez eu brinquei com ele, né? Ele falava o que ele estava fazendo. Eu falei, cara, para de brincar com as coisas que não é de Deus. Para de chegar, né, no precipício do pecado e ficar brincando na ponta. E aí ele falou assim, se o diabo quer me derrubar, eu prefiro me jogar logo. Eu falei, cara, você não sabe o que você está falando. Você não sabe a consequência das ações e atitudes. Porque a gente vai ver passando por aqui, a gente vai entender que dentro da casa de José teve uma lei da semeadura também. E essa lei, ela vai se concretizar no tempo determinado. Não tem como. Se você plantar semente de morango, você vai colher morango.
E a Bíblia fala que lá na frente, os próprios filhos de Jacó, os irmãos de José, enganou Jacó. Falaram que José não tinha sido vendido, que eles pegaram a túnica de José, passaram o sangue, melaram de sangue e entregou a Jacó. E Jacó achando que foi um animal selvagem que tinha comido José. Só que Jacó estava vivendo a consequência da lei da semeadura. Lá atrás, Jacó ele enganou seu irmão Esaú. Lá atrás, Jacó enganou seu próprio pai. E lá na frente, os seus próprios filhos o enganaram. Lei da semeadura, irmão. Aquilo que você faz, você vai colher. Se você faz coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você faz coisas ruins, não tem como. O pastor não precisa ser profeta de Deus para saber a consequência que vai acontecer na sua vida. Ele precisa te ouvir 5 minutos, com quem você anda, o que você faz, qual a terra que você está plantando. Porque gerando crescimento vai dar fruto, sendo bom ou ruim. A semente está na sua mão. Cabe a você em qual terra você vai jogar para você colher. E aí voltando para José, ele sofre essa calúnia da mulher e ele é preso. Injustamente, porque ele não cumpriu o pecado. A mulher fala que ele tentou se deitar com ela. E aí vem o soldado, Potifar manda prender ele. Ele é preso. Só que lá na prisão, José, ele interpreta o sonho do copeiro. E ali Deus honra ele, e esse copeiro volta a servir lá dentro do palácio, o faraó. E aí o governador, o presidente do Egito, o rei do Egito, ele tem 2 sonhos. E aí o copeiro lembra de José, que lá no cárcere tinha interpretado seu sonho. E aí o copeiro fala assim: rei, tem um lá chamado José, que ele interpreta sonho, porque o rei chamou todo mundo que poderia na época, né, os adivinhos, os bruxos, os feiticeiros, para que pudesse interpretar, e ninguém sabia interpretar o que o rei estava sonhando. E aí José vem, a Bíblia fala que ele faz as barbas, faz o cabelo e vai para o palácio. Quando ele chega lá, o rei conta o sonho, né? Das vacas magras, da vaca gorda, que vocês conhecem com toda certeza. E aí Deus honra José. O rei fala assim: eu nunca vi um homem tão inteligente, José. A partir de hoje, não haverá outro homem no Egito igual a você. Toma a chave do Egito e você, a partir de hoje, abaixo de mim, você manda no Egito. Você é o governador desse lugar. Porque José tinha uma inteligência que era dada por Deus. O próprio rei, se você for ver na história, vai falar assim: eu nunca vi um homem inteligente, porque isso foi dado através do Espírito de Deus. E aí quando a gente vê a história de José, nesse processo ele torna governador. A Bíblia fala que há uma grande fome no Egito. Como há uma grande fome no Egito, a família dele também está passando fome. E aí Jacó fala assim: o que é que vocês estão fazendo aqui? Vai para o Egito correr atrás de comida. Os irmãos vão para lá. Se encontram com quem? Eles não reconhecem. Se encontram com José, aquele irmão que eles mesmos venderam, que eles mesmos fizeram o mal contra o seu próprio irmão. E José chega, quando ele reconhece o seu irmão, logo de primeira, a Bíblia fala que ele chorou tão alto, a angústia era tão grande, e ele queria perdoar o seu irmão, que todo o Egito ouviu. Imagine a dor que ele estava sofrendo daquilo que estava no peito dele. Porque a falta de perdão, ela dói muito mais na gente do que a pessoa que a gente precisa perdoar. Essa pessoa que a gente precisa perdoar, ela manifesta nas nossas emoções, na nossa mente, muitas vezes. A gente pensa muito nessa pessoa. É como se fosse uma vassoura passando pela sujeira e jogando para debaixo do tapete. A sujeira sempre vai estar lá. Toda vez que tocar no nome da pessoa que você precisa perdoar,
essa sujeira vai vir de novo no seu coração. E a Bíblia fala que quando José esteve de frente com seus irmãos, ele chorou, que todo o Egito ouviu. Só que José é um homem muito íntegro. Quando eu leio a história de José, de início até o fim, eu falo assim, cara, esse cara, para mim, o processo que ele viveu em 13 anos, se Deus falasse comigo, você vai chegar a governador, Alan. Pô, todo mundo quer. Se Deus falasse assim, você vai chegar no auge da sua carreira. Você é empresário, em qualquer área que você trabalha, você vai querer. Mas se Deus falasse assim, ó, você vai passar um processo de 13 anos, você vai para o fundo do poço, como José, você vai ser vendido e traído por sua própria família, próprias pessoas que ficam ao seu redor, as pessoas íntimas, você vai ser escravo naquele lugar, vai passar humilhação, você vai passar por situações caluniosas, onde pessoas vão mentir contra você, a pessoa vai pegar, enfiar uma faca nas suas costas, criar circunstância onde não existiu, aonde não é uma verdade, e aí lá na prisão, Deus vai te honrar, e você vai virar governador. Qual a primeira resposta que você vai fazer? Eu não quero. Passar por isso aí eu não quero. Eu quero chegar lá, Deus. Eu quero ser governador. Eu quero ser um ótimo empresário. Mas passar por esse processo, eu não quero. Com toda certeza, se Deus falasse para José o que ele passaria, ele poderia retroceder. Mas Deus falou assim, você vai passar, mas eu não vou te dar detalhes. Você vai chegar lá, porque José servia um Deus que ele conhecia. Só que quando ele chega nesse ponto de perdão, né, matar Golias te gera muito aplauso, irmão. Mas perdoar Saul, que mostra o caráter do seu coração. Quando a gente mata gigantes que está de frente conosco, vai gerar aplauso. Mas perdoar aquele que você está ao lado e te traiu, é que mostra o caráter do teu coração. E José passou por isso. A própria família dele o traiu. E ele teve que perdoar. Ele pagou o mal com o bem. Quantas vezes a gente está de frente a essa situação e a gente paga o mal com o mal? Eu lembro agora de 2 testemunhos que eu passei. E eu quero compartilhar, o Espírito Santo me fez lembrar. Eu estava no Santos, e na época, né, eu estava início convertido, hoje eu tenho 13 anos caminhando com Jesus, né, diariamente lutando contra as minhas limitações, contra as minhas falhas, contra os meus erros. E aí eu lembro que eu queria servir muito a Deus, porque eu passei um ano que foi um ano muito difícil da minha vida, assim que eu me converti. Foi um ano que, tipo assim, quando a gente aceita Jesus, a gente fala assim, cara, vai dar tudo certo. Só que aí Deus vai trabalhar o vaso, né, mano? O vaso precisa ser refeito. Porque o processo do vaso, você está na lama ali, pode ser pisoteado, mas o vaso, ele tem que ser refeito para colocar numa vitrine. Só que o vaso, ele tem que estar perto do oleiro. O oleiro perfeito é Jesus, porque a Bíblia fala que o vaso se quebra na mão do oleiro, não é o oleiro que quebra o vaso. Agora, quando nós nos quebramos na mão do oleiro que é Jesus, ele tem o poder de nos refazer. E aí eu estava num processo, eu falei assim, cara, agora que eu tenho Jesus, a Bíblia fala que ele é o único caminho, e esse é um processo que eu tenho no meu coração. O Alan quer ser placa. O que é ser placa? Quando a gente está vindo na estrada, tem as placas, né? Em direção a São Paulo, 10 quilômetros, vira à direita. Eu quero ser placa. A placa faz o quê? Ela aponta para o caminho. João 14,6 diz, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Alan quer apontar somente para Jesus. Porque eu passei um processo de conversão que foi libertação pura. Eu falei que minha esposa passou por um peso absurdo espiritual, opressão, batalha espiritual em casa. Ela era enforcada por mão maligna, demônios falavam no ouvido dela, para que ela pudesse não desanimar, mas paralisar. O diabo, ele quer paralisar, mas ela decidiu
pagar o preço pela minha vida, e como eu falei, por causa dela hoje eu estou aqui. E aí no momento que eu me converti, eu falei, vai dar tudo certo. A minha esposa pega uma doença na gravidez, uma doença rara que acontece a cada 1 milhão de mulher, acontece com uma, como se fosse vários tumores no útero. Ficou internada vários dias, médicos não queriam fazer a cirurgia, porque era uma cirurgia de risco, e eles aprendem quando estão na residência, então é algo muito raro. E ali a minha esposa internada, correndo o risco de perder o útero, depois teve que fazer um tratamento, correndo o risco de vida. A minha filha mais velha, literalmente, ela é um presente de Deus, porque Deus curou a minha esposa em 2 meses, que era para ela fazer um tratamento que a ciência fala que é 1 ano. E a minha filha, ela nasceu de parto normal no dia do meu aniversário, cara. Eu lembro que eu peguei a minha filha no colo assim, ela chorando pela primeira vez. O Espírito Santo falou assim, Salmos 37:5, entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E Deus falou, você entregou, você confiou e descansou, e eu estou fazendo. Esse presente é do céu para você, a sua filha Lara, no dia do meu aniversário. E ali, cara, foi um dos momentos mais difíceis que eu vivi, com risco de perder a pessoa mais importante da minha vida, a mulher que pagou o preço para que hoje eu estivesse aqui. E aí eu falei, cara, eu achando que tudo ia acontecer, começou a vir a luta, comecei a perder tudo, porque tudo que o diabo dá, ele toma. Tudo que eu tinha, eu comecei a perder carro, comecei a perder as coisas, indo para o fundo do poço financeiramente, assim. Praticamente o meu salário entrava, o limite já comia todo. E quando Deus começa, fazer a obra de Deus é perfeita. E ali a nossa vida começou a ser restaurada em todas as áreas, pela plenitude do Senhor. E foi um ano assim difícil, e depois eu passei o outro ano de adoração. Foi um ano de gratidão por tudo que Deus fez na vida da minha esposa, por curá-la e por a gente ter chance novamente de ter uma filha. E hoje, para a glória de Deus, nós temos 2 filhas. A minha pequena Maia, literalmente, cara, ela é diferente. A minha mãe, que ainda não se converteu, fala assim, essa é a pastorinha, essa é a minha pastorinha, porque ela tem algo diferente. Os pastores que convivem com ela falam assim, essa menina é diferente. A forma dela abraçar, a forma dela falar, o jeito dela, ela é diferente. E aí eu passando por esse ano assim de adoração, eu queria servir em tudo. Eu vivia na igreja com a minha esposa quando não tinha filhas, de domingo a domingo praticamente, culto domingo, culto terça, culto quinta, a gente estava lá servindo. E eu lembro que foi um momento assim, bem árduo que a gente passou. A gente ia para Cracolândia evangelizar junto com nossos pastores, mas era um momento, como eu falei, de gratidão ao Senhor. Era um momento assim de falar assim, cara, obrigado Deus, porque não foi recurso, não foi conhecimento, não foi network, foi o Senhor que curou a minha esposa. Porque o próprio médico, quando pegou o diagnóstico e viu ela curada, fez assim, ela está curada. Eu não sei o que aconteceu, e eu e a minha esposa deu um glória a Deus muito alto na sala do médico. E aí um desses tempos que eu estava servindo, eu servia numa peça da igreja, que era um teatro de criança, era uma cantata. E eu lembro que no dia a gente estava no teatro assim, eu saí de trás, e cara, parece que tinha que ser para mim aquela situação. Eu cortei o pé que fazia parte do teatro, uma decoração, que era um computador antigo. Eu não vi, passei assim, como se fosse passar por cima, só que a minha sola do pé passou bem no ferro onde estava pontudo, rasgou toda a minha sola do pé, cara. E eu lembro que eu andava no teatro olhando assim, o pingo sangrando, e a pastora olhava para mim, querendo que eu fosse para limpar e tal. Eu falei, não, vou terminar, na minha mente eu falei, não pastor, eu vou terminar o teatro. Terminei o teatro ali, e eu lembro que quando acabou o teatro eu fui por fundo, a pastora limpou, botou uma faixa, fui para o hospital, e aí no hospital eles fizeram tudo que tinha que fazer. Só que naquela época no Santos eu estava jogando, e eu tinha, se eu não me engano, 20 para 21 anos,
E na semana do clássico contra o Corinthians, cara, quem é santista, principalmente naquela época, cara, não podia perder para o Corinthians, era o clássico dos clássicos. E aí eu cortei o pé. E aí eu chego no outro dia, vou no médico, tento botar a chuteira primeiro. Falei, pô, vou tentar colocar minha chuteira, se der certo, ninguém soube, Deus vai me honrar. Tento colocar a chuteira, eu não conseguia nem colocar a sandália, irmão. Quando eu boto a chuteira que eu tento andar, não consigo. Eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? E aí eu lembro que eu fui para o departamento médico, falei, doutor, eu cortei meu pé. Ele falou, como que você cortou o pé? Aí expliquei para ele, eu estava no teatro, estava na peça das crianças, estava servindo a Deus. Ele falou, você é louco, cara, não tem clássico contra o Corinthians. Eu falei, doutor, aconteceu, eu não queria que acontecesse. E aí ele pegou, falou, beleza, tranquilo, fez o que tinha que fazer lá, eu saí. Cheguei no vestiário, a proposta do assessor de imprensa, você não vai poder falar que foi no teatro da igreja, você vai ter que mentir. Eu falei, desculpa, mas eu não posso fazer isso. Ele, mas por quê? Eu falei, porque eu sirvo a um Deus que é a verdade, e eu sei quem é o pai da mentira. Eu não posso mentir. Ah, mas cara, é clássico contra o Corinthians e tal. Eu falei, cara, se você quiser falar o que você quiser, você fala. Mas se vir me perguntar, eu vou falar a verdade. Não vou ter como mentir. As consequências eu vou ter que acarretar com elas, mas a verdade é essa. Se você quiser falar outra coisa, a verdade foi que eu machuquei meu pé numa peça de teatro da igreja. Chego em casa tarde, cara, entro na Globo.com, tá assim, Alan Santos fora do clássico, jogador ou ator? Cara, torcida me batia, mano, batia, né? As redes sociais ainda era menos do que é hoje, né? Hoje os torcedores estão dentro da sua casa, acaba um jogo, te xinga, te aplaude, te elogia, faz tudo o que quer. Quando você pega no seu celular, tá ali, tá tudo, né? E quando você é novo, cara, que você absorve muitas coisas, né? Quando você vai criando experiência e mais identidade na palavra de Deus, você não se importa muito com o que as pessoas falam, porque você sabe quem você é. E ali, cara, foi uma semana que eu bati demais, eu fiquei, tipo assim, bem triste com o que estava acontecendo. Mas no meu coração, eu estava com o coração muito alegre, porque eu falei assim, Deus, numa oportunidade, eu não negociei o meu caráter com nenhuma pessoa. Poderia em ocultar qualquer coisa, mas o Senhor sabia. Caráter é aquilo que o Senhor sonda dentro de você. E eu não estava preocupado com a reputação do que os homens iam pensar de mim, mas eu estava preocupado daquilo que Deus estava pensando de mim. E eu lembro que em outra situação, outro testemunho sobre o perdão, eu vivi bastante coisa no Santos, cara, porque Santos foi a cidade onde o Alan renasceu, foi onde o Alan nasceu em Cristo, né? Porque eu conheci Jesus lá. Que quando eu cheguei em Santos foi logo após que eu fiz o trabalho, né? A consagração que eu fiz foi para eu ser um homem bem-sucedido, um homem que tivesse dinheiro, enfim, esse é o intuito de quem se consagra, né, em religiões como essa. E ali eu cheguei em Santos, cara, nada acontecia profissionalmente. Foram 2 anos assim onde eu me lesionei, onde eu parecia que eu apanhava de 3 caras do UFC. A minha própria mãe via isso, eu só comia, bebia, fazia as coisas em cima da cama, só saía para treinar. Chegava no treino com o corpo pesado assim, parecia que eu tinha lutado. Voltava para casa, ia para a cama, essa era a minha rotina. E a minha esposa chamando para eu ir para a igreja. Eu deixava ela na porta da igreja, cara, e saía. E aí eu lembro que um cara chamado Renato, um atleta, falou assim, vamos no culto comigo. Eu falei, vamos, mas que igreja? Ele falou, na igreja IBC. E eu falei para minha esposa, recebi um convite para ir na IBC. Ela, mas essa é a igreja que eu congrego. Eu deixava ela na porta da igreja, nunca vi o nome, né? E aí foi num momento que eu lesionei o joelho assim e não tinha saída. Eu falei, poxa, vou dar oportunidade para esse Deus, cara. Esse Deus aí que minha esposa tanto fala, as pessoas tanto falam, eu vou dar uma oportunidade para esse Deus. E eu lembro que eu fui muito bem recebido. O Kleber, que era o líder do culto dos atletas, me botou sentado assim na frente. Botou uma cadeira para mim, porque eu estava com a tala no joelho. E assim como o irmão falou ali, parece que naquele dia
foi o dia que Deus separou todo mundo e falou assim: eu vou falar com o Alan, é com você que eu quero falar, né? E antes de eu terminar, eu não apresentei, eu vim com meu irmão Kaique, né? É um homem de Deus que Deus nos juntou, né? Num clube que a gente está no São Bernardo, alinhou o propósito, né? Que a visão é semelhante. Ele é um irmão em Cristo que eu amo muito e é um presente de Deus na minha vida, porque Deus ele tira a amizade que tem que tirar e coloca quem tem que colocar, né? Muitas amizades eu perdi que doeu meu coração, mas Deus falou: deixa aí, é necessário que se vá, um dia eles vão voltar. E aí foi o processo de Deus na minha vida. E aí em Santos foi o trabalhar de Deus naquele clube, porque além de eu aceitar Jesus, foi um processo assim que Deus ia cuidando do detalhe. Para colocar o vinho novo, Deus precisava moldar as coisas, né? Deus precisava entrar no Alan e mudar o caráter do Alan. E aí, cara, o Alan, que era orgulhoso, eu estava conversando com o Kaique vindo. As pessoas olham para mim hoje, muita gente que me conhece hoje acha que eu cresci dentro da igreja, acha que eu sou filho de pastor pelas minhas ações diárias, pelas minhas atitudes, mas não sabe o processo que foi, né, para hoje eu me tornar quem eu sou, o pai que eu sou, o amigo que eu sou, o filho que eu sou. O Alan era um cara muito orgulhoso, um cara cheio de vaidade, um cara com temperamento às vezes que era pólvora, que se você riscasse assim, um bicho poderia pegar. E foi um processo bem árduo, e eu lembro que Deus trabalhou de uma forma assim, em experiência, irmão. Se você pedir algo para Deus, Deus é um Deus que pode falar assim: eu te dou. Por exemplo, Deus me dá paciência. Deus é um Deus que com uma palavra ele pode mudar tudo. Só que a forma de Deus trabalhar é em circunstâncias. A escola de Deus é em experiência. Eu conto hoje porque minha esposa é uma pessoa hoje muito mais paciente. Eu lembro que no início ela era bem impaciente assim com as coisas. E ela falava: Deus me dá paciência, Deus me dá paciência. E a gente saía do culto, a gente ia para um restaurante. E aí ela fazia o pedido primeiro, que todo mundo, né? E aí todo mundo fazia o pedido. Na hora de vir o pedido, o dela era o último e ainda vinha errado. Aí ela começava, eu falei: ó, a oportunidade, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. E ela tinha que ter paciência, se tornar paciente. E ela foi aprendendo com a circunstância, porque tudo aquilo que a gente pede, Deus vai fazer, mas da forma dele trabalhar. E eu lembro que a forma de Deus trabalhar comigo foi sempre em experiência, cara. Esse Alan, que era faísca, num treino tomou um tapa na cara de um auxiliar, num treino chamado rachão, que é um treino de diversão, um treino recreativo, que a gente brinca antes de um jogo. E o auxiliar, ele deu uma tapa na minha cara assim, pegou, sabe, que fez barulho, pá! Cara, eu lembro que a primeira reação minha foi dar um passo para ir para cima dele. Só que esse passo, para eu dar o outro, ele estava a 2 metros de mim. Para eu dar o outro, parece que esse 2 milésimo, parece que foi 30 segundos com Deus. O Espírito Santo fez assim: o que você vai fazer? O que você vai fazer? Dê um passo para trás. Porque você carrega um nome hoje que está acima de todo nome, e esse nome nunca pecou, que é o nome de Jesus. Você é falho, mas você está carregando um nome. Você não se diz cristão, que significa seguidor de Cristo, pequeno Cristo? Então não dê um passo para frente. Eu lembro que a minha vontade do Alan era dar um soco na cara dele, mas eu decidi obedecer. Eu tirei o colete, joguei no chão e saí do treino. Eu saí do treino, eu estava com muita raiva, porque o que eu queria fazer, eu fiz o contrário, mas decidi obedecer a Deus. E eu lembro que eu saí do treino, era na concentração mesmo do Santos, era um dia antes do jogo, então a gente treinava de manhã, passava o dia inteiro lá, dormia lá para jogar no outro dia. Isso aconteceu de manhã. Eu almocei e passei a tarde toda remoendo isso no meu coração, porque o perdão só dói quem tem que perdoar. Pessoas próximas de mim, eu falava assim: perdoa, cara, perdoa essa pessoa. Só que eu não sabia
que era tão difícil perdoar, porque só quem sabe é quem está passando. E eu achava que era fácil, eu não tinha quem perdoar ou há o que perdoar. E eu falava, perdoa, perdoa. Aí depois eu me parei na circunstância que eu necessitava perdoar, sendo que eu tomei um tapa na cara. Eu ia ministrar à noite, que nos clubes, onde eu passo, eu faço culto com jogadores na concentração, no meu quarto geralmente, ou numa sala. A gente faz aqui no São Bernardo também, eu e o Kaique, e o Davi, outro atleta. E aí eu ia ministrar à noite, irmão. Eu passei o dia inteiro falando assim, Deus, não deixa eu ver esse cara no corredor. Eu não quero ver esse cara no corredor, porque o que eu estou sentindo, esse ódio, essa raiva que eu estou sentindo, talvez eu não controle. E Deus ali, Ele me ouviu, eu não vi o cara durante o dia. E aí beleza, fui jantar, voltei para o quarto, aquilo estava no meu coração, eu nunca tinha sentido aquilo por ninguém, irmão. Nunca tinha sentido aquela raiva. Cheguei no quarto, foi chegando os jogadores, e ali a gente começou o nosso culto, eu ministrei a palavra. Acredita que no final da palavra que eu ia orar para terminar, a porta do meu quarto se abre. Chega o diretor, que era o Zinho, que é o ex-jogador, que é comentarista hoje. O Zinho era diretor do Santos na época. Chega o Oswaldo de Oliveira, o treinador. Chega esse auxiliar. E chega o preparador de goleiro. Os 4 entram no meu quarto. Aí viu que estava tendo culto. Eles entraram e sentaram no chão. Eu já fiquei assim, eu falei, cara, alguma coisa do que aconteceu de manhã. Já pensei, né? Enquanto eu pensava, o outro irmão estava dando testemunho, porque geralmente a gente abre para alguém compartilhar testemunho, ou dar uma palavra em cima do que a palavra foi ministrada. Enquanto eu pensava, o Espírito Santo falava assim, pede perdão para ele. E eu batalhando com o Espírito Santo, falei, não vou pedir perdão, Senhor. Não vou, ele que me deu um tapa na cara, porque eu tenho que pedir perdão. Você me conhece, você conhece a palavra, pede perdão para ele. Eu falei, não vou. Fiquei brigando com o Espírito Santo na minha cabeça, e olhando para ele assim de frente, cara. E aí eu não tinha como vencer o Espírito Santo. Eu falei, tá bom, na minha mente. E aí na hora de eu finalizar a oração, antes de orar eu falei assim, a Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Eu quero falar para você, Marcelo, que eu me irei, cara. Eu nunca senti nada igual do que eu estou sentindo por você agora. Mas eu não cometi o pecado de chegar a dar o soco que eu queria. Mas nesse momento eu quero te pedir perdão. Aí, cara, quando eu olhei, estava o Zinho chorando, o Oswaldo chorando, o preparador de goleiro chorando, e ele constrangido assim. E aí aquilo ali foi um tomado do Espírito Santo, porque quando eu pedi perdão para ele, ele começou a falar assim, né, mesmo se humilhar, porque além dele me dar a tapa, quando eu fui falar com ele, ele me xingou, ele me ofendeu. E depois que eu fui saber que ele estava passando um transtorno familiar, enfim, e o cara já foi de cabeça quente para o treino, e uma oportunidade ele descontou ali. E aí o Zinho, ele falou assim, o Zinho é crente, ele falou assim, como não acreditar nesse Deus? Eu passei a tarde toda programando e bolando um plano na minha mente para eu pegar e fazer com que o Marcelo viesse pedir perdão ao Alain. E a gente veio no quarto do Alain nesse momento para o Marcelo pedir perdão para o Alain, e vocês estavam fazendo culto. E o Alain, contrário das coisas que é normal no mundo, o padrão do mundo, pede perdão para o Marcelo. E cara, aquilo ali tomou uma proporção ali que até hoje esse cara, quando me vê, ele me abraça de forma diferente. O dia a dia dele no Santos comigo era tipo assim, ele olhava para mim e me abraçava, e era um carinho assim, como se fosse de pai e filho. E literalmente eu liberei o perdão para ele naquele momento. E o perdão é como se você amarrasse uma pedra gigante no seu pé e se jogasse no mar, irmão. Se você não tirar aquilo ali, ela vai te levar às profundezas, o mais profundo, irmão. E José passou por isso. O homem que eu estou citando, que é íntegro, ele passou por isso. Imagine você olhar para trás e lembrar que você passou pelo fundo do poço,
que você foi vendido como escravo, você foi preso injustamente por causa de uma pessoa. E chegar lá na frente, quando Deus te honra a governador, você tem que perdoar essas pessoas. Isso para mim é integridade. Isso para mim é caráter. Isso para mim é conhecimento da palavra de Deus, colocado em ação, em decisão e em escolha. Eu não sei o que você está passando, irmão, mas Deus sabe de cada detalhe da sua vida. É uma escolha, é uma decisão. Para mim não foi fácil. Até para chegar aqui, irmão, como eu falei, Deus ele trabalhou comigo em experiência. O Alan era tímido, irmão. O Alan não conseguia conversar com duas pessoas. Só que eu fiz uma oração sentado assim na frente. Eu vi um irmão pregando, que era referência, eu falei assim: Deus, eu quero ser igual a esse cara. Aí Deus falou: tá bom, você vai ser igual a esse cara, peraí. Só que eu falei: Deus, eu sou tímido, eu não consigo falar, como é que eu vou ser igual a esse cara que prega? Era um jovem que tinha lá na igreja. Deus, tá bom, tem o meu jeito. Segunda-feira eu recebi uma oportunidade. O pastor me liga e fala assim: tá fazendo o que, filho? Eu falei: estou em casa. Vamos ali na casa de recuperação que você vai dar uma palavra. Na terça-feira outra, quinta-feira outra. Aí eu falei: meu Deus. Chegou na quinta-feira, irmão, que eu olhei assim para a igreja cheia, eu falei: caramba, eu já estou falando já, cara. Porque era uma crença, uma prisão na minha emoção, que eu tornava aquilo ali um jacaré. Uma lagartixa eu tornava um jacaré. Porque a capacidade, o falar, vem do Senhor. É só a gente abrir a nossa boca. E aí de repente começou a vir convite. Eu estava falando para o Kaique, eu falei: irmão, eu corria de convite. Conheço muitas pessoas que vão atrás de oportunidade. Eu corria de oportunidade. E as oportunidades vai me seguindo. O convite veio para cá, eu tenho mais 3 convites para ir em outras igrejas. Aí eu pergunto a Deus: por quê? Por quê? Eu sou improvável, eu sou um cara que eu não falava, eu sou um cara que vivia totalmente uma vida tortuosa. E aí o Senhor fala: não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi. Se você está aqui, irmão, não foi você que escolheu o Senhor. Deus que escolheu você está aqui. Há uma batalha espiritual muito grande para que você não chegasse até aqui. Com toda certeza. Há uma luta muito grande para que você não viesse a esse culto. Mas esse culto já estava preparado por Deus há 1000 anos atrás. Porque Deus é um Deus que está no passado, no presente e no futuro. Ele já sabia cada um que estaria aqui. E a tomada de decisão e a escolha sua passou pela escolha de Deus primeiro. Então você é escolhido, a sua identidade, além de ser de filho, porque quando aceitamos Jesus, nós nos tornamos filho, não criatura mais. A sua identidade, além de filho, é de escolhido de Deus. E se Deus te trouxe até aqui, é por um propósito, que Ele quer fazer na sua vida coisas extraordinárias. Deus fez coisas na minha vida que eu jamais imaginei viver. Jamais imaginei ter uma família que eu mostrei para vocês. A família que eu tenho é muito além do que eu sonhei. É muito além do que eu imaginei. Mas a Bíblia fala que o sonho de Deus jamais penetrou no coração do homem. O sonho de Deus vai além do que nós sonhamos, mano. O que Deus tem para a sua vida é muito além. Só que há alguns princípios para que a gente possa viver esse sonho de Deus. A Bíblia fala em Provérbios 9:10, a parte A, que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Se eu quero ser sábio, eu tenho que temer a Deus. É um dos princípios. Temer a Deus, irmão, não é ter medo de Deus. Temer significa respeito. Eu não preciso ter medo de Deus, eu preciso respeitar a palavra de Deus, eu preciso obedecer, porque as promessas de Deus que estão aqui, é necessário obediência para você abrir ela.
para você acessar ela. Esse é um dos princípios. Você não precisa temer a Deus, porque Deus, Ele é um Deus Pai. Eu costumo falar para os meus amigos que, se a Bíblia fala que nós somos ruins, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. O nosso filho pede pão, a gente não vai dar pedra. Se os nossos filhos pedem peixe, a gente não vai dar serpente, dar uma cobra venenosa. Se a gente sabe dar coisas boas aos nossos filhos, imagina Deus, cara. Deus, Ele é um Deus Pai. Ele é um Deus perfeito. Às vezes a gente tem crença de um Deus que é um Deus que vai nos castigar. Quantos aqui já ouviu isso? Se fizer coisa errada, Deus te castiga. É uma crença que eu tinha lá atrás. Só que quanto mais eu fui conhecendo Deus, acessando Deus Pai, isso foi quebrando. Eu sou pai hoje. Quem é pai aqui, se seu filho cair, se seu filho errar, você não vai chegar ao ponto de castigar da forma que tem que castigar. Quer ver um exemplo? Seu filho está aprendendo a andar. E aí você bota no chão ele engateando, ele levanta, ele dá um passo, ele dá 2 passos, o que é que acontece? Ele cai. Você como pai, o que é que você faz? Alegremente porque ele deu os 2 passos. Você não fica triste porque ele caiu. Você fica alegre porque ele progrediu, ele deu os 2 passos. Você como pai, você levanta ele e fala, vai filho, vai filha. O que é que acontece? Vai dar mais 1 passo, 2 passos, 3 passos e cai novamente. Você como pai, o que é que você faz? Você levanta ele de novo, ou ela de novo. O Deus que eu conhecia é um Deus dessa maneira. Eu e você, a gente vai dar vários passos e a gente vai cair. Só que Deus, Pai, perfeito, Ele vai falar, filho, levanta. Dá mais outros passos. E quando você dá passos e cair, Ele vai fazer de novo. Levanta, filho. Dá outros passos. Só que quando o pai, o que é que a gente faz? A gente bota o filho lá e faz assim, vem filho, vem filha, corre. E ela vem em nossa direção. E aí vai cair na nossa direção, a gente levanta de novo. Quando a gente está correndo em direção do pai, ele levanta novamente. Essa é a chave. Em todo momento, em toda circunstância, a gente tem que correr em direção do pai. Porque é ele que tem a capacidade de nos levantar. Foi falado aqui hoje, Deus me trouxe aqui hoje somente para falar isso para você. Você pode passar pelo poço. Você pode ser vendido como escravo. Você pode ser humilhado. Você pode passar por uma prisão, por calúnia, por mentira. Mas entenda que esse processo, Deus quer fazer você chegar ao governo da área que você trabalha, da área que você vive. E esse Deus que fez na vida de José, Ele vai fazer na sua vida também. Permaneça com o coração íntegro, permaneça com caráter e integridade, que as suas escolhas, as suas decisões seja pautada de acordo à palavra de Deus. Porque se tiver aqui, irmão, você está plantando a sua semente na terra fértil. Semente na terra fértil vai crescer e vai dar fruto. Porque quem dá crescimento e quem dá fruto é o próprio Deus. Nós trabalhamos, mas foi como o Cristiano falou, algum de vocês aqui, a qualquer momento pode pagar o aluguel aqui dessa igreja. Porque a qualquer momento Deus pode dar um fruto tão grande, 100 vezes mais, que você talvez não esperava, mas é Ele que dá o fruto. O Alan está fazendo aqui só jogando a semente, que é a palavra. Mas quem dá crescimento e que dá fruto é o Senhor. Quando a palavra encontra a terra fértil, irmão, ela vai dar fruto. E que em nome de Jesus, todas as escolhas, decisões que você tiver, você seja um homem de atitude, você seja um homem íntegro, você seja um homem de honra, um homem segundo o coração de Deus, como era Davi. E que Deus possa olhar para mim e para você e falar o que Ele falou para Jó.
Está vendo lá meu filho Cristiano, meu filho Kaique, está vendo lá o meu filho José, João, está vendo lá os meus filhos? E o diabo vai falar: estou vendo. É um homem íntegro, reto, temente a Deus, ele não tem medo, mas ele respeita, ele está sempre em ambiente de honra, e que se desvia do mal. O José correu do pecado. Não corra para o pecado, corra do pecado, porque quanto mais a gente corre do pecado, mais próximo a gente está de Deus. E quanto mais próximo a gente está de Deus, o sobrenatural pode acontecer, o favor de Deus vai acontecer, o trabalhar de Deus vai acontecer, a manifestação do Senhor vai acontecer. As pessoas que estão ao seu redor vai ter aquela crença mundana do padrão que, cara, aquele cara está bem sucedido, tudo está dando certo, deve estar fazendo uma coisa errada. É assim que as pessoas pensam, deve estar envolvido com coisa errada, porque o cara está com um carro novo, comprou um carro novo, olha lá, deve estar fazendo alguma coisa errada. Quando ele for ver, que ele for na fonte, que te acompanhar, vai falar assim: rapaz, eu quero esse Deus também. Porque se a Bíblia fala para a gente ser sal na terra e ser luz, o sal tem uma função, várias na verdade. Ele dá tempero ali, dá gosto à comida, ele conserva, né, a comida também. Mas só que o sal dá muita sede. E se você é sal na terra, você tem que gerar sede nas pessoas. E quando as pessoas te ver, vai falar assim: cara, deixa eu ir atrás dele para eu ver onde é essa fonte. Vai gerar sede, aí ela vem na fonte, na igreja Atitude do Alphaville. Quando venha na fonte, o que é que acontece? Conhece o rio de águas vivas que é Jesus. E aí esse rio começa a fluir na pessoa. E quando começa a fluir de dentro para fora, irmão, de dentro para fora começa a mudança de caráter, a transformação, a cura, a libertação. Seja esse sal na terra, irmão, no seu trabalho, onde você pisar, até dirigindo no trânsito, que as pessoas possam olhar para você e falar assim: esse cara tem algo diferente, esse cara é um homem íntegro, esse cara ele se desvia do mal, esse cara em qualquer oportunidade, em qualquer proposta que é feita para ele maligna, a primeira coisa que ele pensa é honrar a Deus. A primeira coisa que ele decide fazer é honrar o seu caráter. Porque não pense que Deus ele não está vendo, irmão. Toda vez que eu pecava, que o Alan pensava em pecar, eu olhava assim: não tem ninguém me vendo, porque eu olhava horizontal. Mas quando o Alan entendeu e eu começou a olhar vertical, eu falei: cara, eu estou num quarto fechado, mas tem alguém me vendo, tem alguém de olho em mim. Eu lembro de um testemunho de um pastor lá da Baixada Santista, que ele contou para finalizar. Ele falou assim: teve um dia que eu queria fazer tudo que é tipo de coisa errada, não aguentava mais. Passou por um prostíbulo, pegou uma prostituta e botou dentro do carro. Aí ele começou a andar BR afora de Santos. Aí disse que ele chegou num lugar, andando já uns 30 minutos, e com a prostituta no carro. Ela perguntou: para onde você está indo? Ele falou: não sei, estamos indo. Aí disse que ele chegou num lugar de terra, e aí só via a natureza, assim, árvore, mato e terra. Aí disse que ele chegou e saiu, ela saiu também, a intenção dele era fazer algo ali. Diz que quando ele saiu, ele falou assim: aqui ninguém vai nos ver. Aí Deus pega e usa a boca da prostituta: ninguém vai nos ver, somente Deus. Ele falou: entra no carro, e voltaram de novo para o lugar. Irmão, o seu caráter é conhecido no seu íntimo, é conhecido quando ninguém te vê. E Deus vai trabalhar você no secreto, no íntimo. Como eu falei, Davi,
Ele estava cuidando de ovelhas malhadas. Deus estava treinando ele, ele matou urso, matou leão, para depois Deus colocar ele contra Golias. Primeiro é no secreto, para depois em público. As pessoas conhecem o Davi que matou Golias, mas a Bíblia mostra o Davi que cuidava, matava leões e ursos para cuidar de ovelhas que o homem nem dava valor. Isso é um homem íntegro. É no seu secreto, é no seu íntimo, é no seu tratamento com a sua esposa, como eu falei lá no início, em unidade. É você como pai, porque não adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua casa. A sua casa é o seu maior ministério, irmão. A sua mulher é a pessoa mais importante da sua vida, porque se você cuida da sua mulher, dos seus filhos, você vai cuidar da empresa. Eu ouvi de uma pessoa, eu não lembro em qual país é, na verdade, é a máfia russa. Eles têm um princípio para que você possa trabalhar. Uma pessoa me contou isso, eu não sabia. Um dos princípios para você entrar é a forma que você trata a sua mulher. Porque se eles souberem que você traiu a sua mulher, não tem como você viver mais com eles. Porque eles pensam que se você traiu a pessoa que você dorme, vocês vão trair eles. Olha o princípio que eles têm, irmão. E a gente como cristão, a gente tem que seguir princípios da palavra de Deus. Que as nossas escolhas sempre seja pautada em defender a pessoa mais frágil que a Bíblia fala, que é a pessoa do nosso lado, que é o nosso pescoço. Porque nós, como os cabeças do lar, que somos sacerdotes da nossa casa, a gente tem que tomar decisão. Mas como pescoço, a gente tem que ter uma auxiliadora para nos direcionar. Todas as vezes que o Alan não ouviu a voz da mulher, tomou decisão contrária, as coisas deu errado. Era como se no final eu ficasse assim. Ela vai falar assim: tá vendo? Eu te avisei. E quando eu entendi esse propósito, irmão, se a minha esposa falar não, tá bom, não. Se a minha esposa olhar para aquela pessoa e falar: amor, não senti paz, não é não. O não dela é não, o sim dela para mim é sim. Isso são princípios. Quando a gente honra princípios bíblicos, a gente prospera. E lá no início eu falei, casa dividida não tem como prosperar, irmão. Não tem como prosperar. Agora, casa em unidade, até quando o diabo tentar tocar em você ou nela, não tem como tocar. Porque, unidade. Deus abençoe, muito obrigado pela oportunidade, pastor. E vocês que são homens íntegros, homens de honra, Deus abençoe cada vez mais. Amém?